Eu botei o 20. É o 20? Eu acho que talvez não seja. Bom, boa tarde, bom domingo para vocês que estão vacilando em casa. Cuidado com as blitz. Esse aparentemente é o Toca nos Ossos número 20. A gente não tem certeza se porque talvez não... Perdeu a conta também. Se não tiver o 19 ainda, a gente faz o 19 depois. Aí já fica sendo o 20. E outra coisa, a conta fica muito por conta de quem tá, né, vendo, né? É verdade. Tem gente que não perde. Mas a gente tá... Por incrível que pareça, tem gente que não perde. Eu tô pra usar já o... Tu sabe que a Globo roubou aquele... Existia antigamente uma banda chamada M&M's, que não pode dizer o nome mais, mas que eles tinham um mote que era o seguinte: tem quem goste e tem quem negue, né? Aquela banda. Pois é. A Globo, na propaganda dela agora, não sei se você já reparou, que era 100 milhões de uns. Assim, copiaram? Assim, muita gente... Eu falei pra com 100 milhões de uns, acontecer. muita gente gosta. E muita gente diz que não. Aí, Gralha, eu não Globo falei já que ia descobriu. ser roubado por uma grande instituição de mercado. Sim, Então, a gente... não, só voltando rapidamente. A gente tá... É porque nossos programas agora ficaram ocasionais e sazonais. Exato, tipo a seca. Tal. A gente tá tipo assim, sabe, chove de vez em quando. Exatamente. De vez em quando chove. Então a gente ficou fazendo o programa de maneira muito independente, em primeiro lugar, para nos divertir, para dar umas risadas e tal. E para também atender aos pedidos na rua, incrível. Porque a gente vai, às vezes, naquele supermercado. Como é o nome daquele supermercado? Não sei, eles não estão pagando ainda, não não vou falar não. Tavares me contou outro dia numa churrascaria, Tavares que não perde nunca. O cara vai, pô, vocês não vão voltar com a porra do programa. Aí me a gente cobrou na última. UFMA. Me cobrou na churrascaria. Não, e eu na rua, sendo cobrado na rua. Tipo Até assim, Tavares. Magato, vai fazer show não sei aonde? Não. E Magato vai voltar com aquele programa maluco lá, tu e Pababi. Diante de tanta insistência de Tavares, até eu tô levantando um dossiê da vida dele e vou fazer um programa especial. E o nosso estúdio muito mais gostoso. Muito mais aqui, muito né? mais gostoso. Não desfazendo o estúdio antigo da rádio, que era também uma delícia. Mas que está lá... Se bem que delícia é palavra de... Exatamente. Né? É margarina. Põe o disco pra tocar, o disco tá rodando, né? Vou botar música pra vocês. Hoje também, a pedidos, vamos ouvir a trilha sonora do nosso novo patrocinador, o canal Viva. A Som Livre acabou de dar um dinheirão pra gente. E a gente achou um disco aqui, né, que inclusive está à venda, não? Chama Pai Herói. Ele tá, né? Ele tá nas melhores lojas vintage. E aí fica a pergunta, o que é um pai herói, né? O que é um pai herói, né? Eu considero um pai herói, cara. Eu também. Confirma essa história, Raul. Esse Ângelo, você que tá me ouvindo, I love you, te amo, e a gente acabou de conversar sobre isso, né? Sobre a distância não faz com que você... Nós somos pais assim que os filhos ficaram distantes geograficamente. Geograficamente, mas estão muito próximos de nós. Claro, coração. Né? E a gente conversa muito sobre isso. Olha, tu vê que a música começa com uma orquestra de buzinas de Chevette, né? O Chevette na época tava no auge. Era um carrão. Um carrão. Meu pai de criação tinha Chevette. Inclusive, falando em Chevette... Rapidinho, esse é o auge da disco music. Então, o que vocês vão escutar são aquelas batidonas da disco, né? Ó. Foi aí que Pablo aprendeu a dança que ele faz até hoje no palco quando tá comigo, né? Porque o Pablo não dançava, fui eu que ensinei ele a dançar. Os resultados foram trágicos, como vocês podem presenciar. Talvez até no espigão. A gente queria mandar um beijo muito especial pro nosso querido e amado... Nosso governador... Kim Jong-un. Que continua nos defendendo dos perigos do imperialismo yankee. Vocês não sabem, mas nós já temos bombas atômicas e aquele terremoto que teve ano passado aqui em São Luís foi o primeiro teste. Agora a gente já pode divulgar. A galera, assim, como a bomba não é muito forte ainda, o pessoal só sentiu, o pessoal que mora nas coberturas, né? Exatamente. O povão não sentiu, mas o pessoal da grana mais alta... Esse povo que ainda tem esse telhado de zinco já começou a sentir, né? E logo... Pra vocês que nos acusam de alguma coisa, olha que som maravilhoso.
Esse era o tema de... Tu te lembra de algum personagem dessa novela aí? Era Dancing Days, cara. Dancing Days? Era. Sônia Braga, né? Sônia Braga, com aquelas meias coloridas. Eu até uso umas meias dessas de Gualira também. Não pode mais falar Gualira, porque... Opa, Raul, ô meu filho! E aí, Ei, Raul, beleza, Raul? Te amo, I love you. Domingo pode ver, não tem problema. Amanhã volta aos estudos, a coisa séria. Hoje é domingo, filho. It's domingo! Então. Sunday! Inclusive, falando em boate, teve um show ontem que eu... W aqui em São Luís, cara. W? W. Em São Luís? Quem era o W? Eu não lembro das músicas do W, mas eu lembro... Ele parece muito fisicamente com um primo meu chamado Gustavo. Esses dois são... Poderia ser Gustavo lá. Cara. Eu acho que W era aquela banda, o Ellison e o Ellison, sabe? Eu sempre confundi muito com o U2. É o W2. U2. É que é W, não é U2. Tudo bem. Eu sempre acho que é aquele cara que cantava assim: What is love? Baby, don't hurt me. Ah, essa música Don't hurt me. E eu fico imaginando... No more. Ele tem outras músicas? Não. Raul, você que tá assistindo aí, pesquisa no YouTube aí, bota um link aí do W nos comentários. É W, se eu não me engano. É W. Ou Dobla U. É W. D-O-U-B-L-E. Isso, é duplo você. Tipo, a ideia da você banda dois. Era uma coisa assim que você não consegue se divertir o suficiente, aí tem um outro você pra se divertir. Exatamente. Enquanto você trabalha, você cria um clone pra se divertir. Exatamente, você não consegue, né? Exato. E aí quando você se aposentar, você sustenta o clone pra ele ficar contando as histórias de como ele se divertiu. Você é tão prego que não consegue viver sozinho. Exato. Eu passo muito por isso. Eu não passo nada. Eu chego no parque de diversões, eu não acho graça. Eu fico atirando nos patinhos. É um perigo atirar com essas garras de pressão que eles tinham aqui, todas descalibradas. O tiro só faltava ir pra trás. Não, porque aquela porra é feita pra tu errar. Exato. E o cara que vendia lá os chumbinhos pra ti se abaixava. Isso pode pegar em qualquer lugar. Tinha muito lá na Praça Gonçalves Dias. Esse é o Toca nos Ossos, número 20. Pode ser que tenha, Raul dizendo que tem outras, mas tipo Sade, todas iguais. É possível, Raul. Mas procura essa. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Que é o cara que as pessoas dançavam só assim, ó. Nunca mais. Aí a menina, a gatinha passava assim na boate e o cara ficava olhando assim. E tinha aquele espaço que o cara ficava assim com a perna assim, ó. Pode crer. Pode crer. Por causa da pista giratória, né? Ele tava fazendo várias coisas. Exato. Não, ele só tava fazendo uma coisa. E pra terminar, pra complementar esse assunto, por que eu sei que teve esse show? Porque um amigo nosso, ex-baixista da banda, Fábio Pereira, doutor Fábio, médico e advogado, estava lá. O Fábio vai se formar em quantas áreas, meu Todas as que dão dinheiro. A próxima vai ser engenharia mecatrônica. Ele me mandou, ele me excluiu do Facebook. Aí eu não sabia que ele tinha me excluído do Facebook, fui e aceitei de novo. Aparece aquele negócio lá do... Eu acho que ele fez outro. Porque como ele tá mudando de vida, se tornando uma pessoa séria... Ele é um cara sério. Sempre foi um cara sério. Ele mas só que no passado ele conheceu pessoas assim que nem a gente. Mas ele tá reatando as amizades, assim. Ele tá apenas fazendo um pente fino pra não prejudicar sua carreira política. Exatamente. Você imagina, por exemplo, se pessoas muito sérias, como o nosso governador Kim Jong-un, tivessem já... chama todo mundo pros editais. Exato. Tem um edital pra gente tocar lá no espigão de Pyongyang. Durante as explosões lá das bombas. Um dos grandes baratos perigosos da Coreia do Norte é você ir no Réveillon lá. E o cara te acertar com o rojão. Réveillon e São João na Coreia do Norte. Com as bombas atômicas. Eu não entendo. Caindo teus cabelos. E essa coisa de ficar jogando com os outros, assim, com essa coisa. Nós temos bomba e tal. Gente, já tem aquela porra lá
Como é que é o nome, porra? Daquele negócio lá que tem no final de ano lá em Ipanema. Ah, o Réveillon de Ipanema, Porra, os fogos de artifício. Que é uma coisa mais perigosa do que Perigosíssimo, aquilo. exatamente. Aliás, tudo no Réveillon do Rio é perigoso. Não pega aqueles barcos, batomuxo. Bateu muito. Inclusive morreu aquela atriz lá. Exatamente, Dina Sfat, né? Não, Dina Sfat Foi? morreu de câncer, pô. Ah, então não sei, mas ela podia ter morrido afogada lá. Por pouco. Ela, Que teve até o Maranhão, como costume ela teve imitar. uma morte mais... O Maranhão costuma imitar o Rio de Janeiro, né? Que todo mundo torce pro Flamengo. Teve a Bate-Vento aqui, que foi uma lancha que não afundou, ela explodiu e depois afundou. Exato. Isso acontece toda semana, na verdade. Exatamente. É só você ir para Alcântara. É. Você quer morrer de maneira trágica? Vá para Alcântara. A chance de voltar a nada é zero. É zero. Inclusive, você pode morrer e terminar em Alcântara, porque a correnteza aqui em São Luís leva pra lá. Exatamente. Em geral, as pessoas se afogam aqui e aparecem lá. É uma merda. Eu vou mudar. Sim, fala. Esse negócio de... Vamos falar sobre política e tal. Certo. Que é um assunto chato pra caralho e tal. Mas, sim, claro. Mas que dá audiência e tal. Com certeza. Já tem candidato aí para o ano que vem, não? Eu nunca tive, na verdade. Eu não voto desde 1989, né? Quando a última vez que eu votei na minha vida foi em Brizola. Rapaz, eu fui no comício de Brizola. É na época que eu cheirava Brizola. As aspirações da juventude. As inspirações da juventude. Eu então cheirava muita Brizola quando eu tinha, sei lá, 19, 20 anos. Pois é, mas eu fui num comício dele. Assim. Não, eu achava ele um cara interessante, assim, o Brizola. Não sei se é porque eu era muito assim, criança e tal. Eu gostaria, inclusive, de declarar meu voto em Dr. Ray. Dr. Ray? Dr. Ray, você sabe quem é Dr. Ray? Claro que eu sei. É um cara lá que ele não fala nem português direito, mas ele quer ser presidente do Brasil para trazer o Free Market Society. E o Brasil todo vai ficar lindo, vai ficar bonito. Até porque se a gente considerar que as opções hoje mais votadas, os candidatos que estão lançados são Dr. Ray, Bolsonaro e Lula. Ué, Dr. Ray não perturbou ninguém, não ameaçou ninguém, deixa as pessoas mais bonitas. Exatamente. E ele não é processado por nada. Então é o candidato perfeito. Até agora é o candidato perfeito. Assim, ninguém pode chegar e dizer que o Dr. Ray fez uma cirurgia plástica ruim. Ainda não apareceu esse tipo de figura. Né? Inclusive ele é o próprio exemplo, né? Ele sujeito que reinventou, ele só usa roupas rasgadas assim porque ele quando tem veste a camisa 84 anos, não sei se você sabe sim. disso. Verdade. Ele tem 84 anos com aquela cara de 32. Então o Brasil vai ficar com 1.500 anos com uma cara de 32. Mas esticado. Esticadão. Aí João Anderson MC falando contigo. Ô Magá. Magá tá X2. O que é isso, X2? Magá tá muito doido, seria isso? Não, acho que não. Não, cara, eu não uso droga, não uso porra nenhuma. Pô, parem de me difamar aí, cara. Isso aí é ruim pra mim, cara. Ou procurem as razões corretas. Sei lá, vocês estão me difamando pelos motivos errados. Nossa, essa música tocou na novela. Olha essa batida, mano. Tu que tá falando mal aí de mim. Essa banda, cara, Blondie. A Blonde, pô. Blonde, rapaz, essa banda é genial. E o nome da banda é muito massa. Lourinha. Lourinha. Eles tiveram grande. Tem um disco deles que a capa é um carro capotado com eles saindo do acidente. Eu tinha esse disco. E que eu vi eu vendi, inclusive. A menina, a Blonde, falou o seguinte, que eles saíram do estúdio e acharam o carro capotado. E aí tiveram a grande ideia, não, vamos lá, tirar uma foto no acidente. Era a época que se fazia as coisas muito instantaneamente, de maneira muito bonita, né? E ficou muito bom. A música brasileira, eu queria até... uma coisa que eu já falei pra Marivânia, a música brasileira tá muito chata porque ela tá toda formatadinha. Então, isso é muito chato, cara. Isso é muito ruim, assim, sabe? Quem é que é bom hoje em dia, assim? Quem é que tu acha bacana? Tirando eu, acho que poucas pessoas. Podemos falar de internacionais, por exemplo. Tulipa Ruiz. Essa foi uma piada boa. Eu não queria rir, mas foi boa. Eu tô achando bacana. Eu acho que, tirando, assim, dos internacionais, tirando Tulipa Ruiz, eu acho que
Zé da Chave. Zequete, toda a família Zé. Eu acho que todos esses caras que são Zé, eles nascem com um talento do caralho, assim, sabe? Zé Alberto Zéu, né? Zéu. Né? Que aliás, Zé Alberto Zéu parece que tá sendo. Não é Zé Alberto Zéu. Voltemos. Parece que o cara foi acusado aí, né? De ter mantido relações com uma menina menor de idade e tal. Esse negócio tá muito agora. Esse negócio de Hollywood, por exemplo. Não, Hollywood tá... sendo colocado em xeque. Hollywood tem que ver, inclusive, que os caras lá é a indústria do teste de sofá. Vai cair todo mundo lá. Acho que vai. Não, se for atrás disso, vai cair. Até eu vou cair nesse negócio. E logo isso vai chegar na Globo. Olha que eu nunca cheguei em Hollywood, né? Não acho que sejam culpados. E olha que eu nunca comi ninguém, assim, tirando minha mulher mesmo. Não acho que sejam culpados, mas pessoas como o Denis Carvalho vão estar em foco. Ah, sim. Daniel Filho, já falecido, vão levantar. Daniel Filho tá vivo, pô. Tá vivo? Tá. Quem Então, morreu foi o... Aquele que era. Esse era comilão, esse que morreu. Era o... Esse que, inclusive, era o terror das mulheres dos outros, lá na Globo. Não sei o que, Wilker. Não, esse não. Walter Wilker. Não, mas esse não era disso. Wilker. Já imaginou eu tava falando um ator com o nome de Wilker? Depois de Doutor Givago. Doutor Givago. Cara, eu li o livro e assisti o filme. Quer dizer, eu era tão imbecil. Você jogou fora 5 horas da sua vida assistindo o filme. Bem mais do que isso, né? Grande ator, Omar Sharif, também falecido. Tem gente que me acha legal, porque eu quero ser um idiota, cara. Eu assisti filme besta, né? Aliás, ontem passou um filme muito interessante, um filme sobre... É um cara esperto, só não. Um filme sobre a vida de Nelson Mandela, só que o ator que fez... O ator muito bom até, o ator americano. Sim. Eu esqueci, achei Idris Elba. Muito bom, só que o cara é fortíssimo. O cara é malhado, assim, do nível Conan o Bárbaro. E aí, ele, apesar de atuar muito bem, ficava aquela coisa... Nelson Mandela ficou 27 anos sendo torturado na prisão. O cara não podia ser um ator que sai forte pra caramba. Pareceu que ele passou 27 anos preso numa academia. Não, e aplicaram um negócio nele, quando ele saiu, ele só bem magrinho, assim. Ele tomou heroína nos últimos 6 meses de vida. Pois é, cara, não... Mas tudo bem, mas Nelson Mandela é um grande cara, pô, não podia... Você tem que tomar mais cuidado. Eu indicaria Lázaro Ramos. Eu indicaria, sei lá, o Betinho, que é aquele cara que lutou contra a fome. Mas ele já morreu, né? Mas dá pra ressuscitar. Pra fazer um filme, né? É. Quem seria o ator pra fazer o papel de Betinho? Betinho, acho que Mandela. O próprio Mandela. Infelizmente ele estava preso. Esse é um filme pós-morte. Um filme para ser filmado lá do outro lado da vida. Em vez de vocês ficarem perdendo tempo filmando o nosso lar, vocês pegam e... Estamos já liderando o roteiro aqui de Ghost 2, que vai ser lançado logo. Aqui, Raul, lembrando que teve o tradutor de Libras. Não teve, Raul. Porque, para quem não sabe, no velório de Nelson Mandela, com Obama e todos os grandes líderes mundiais, tinha um sujeito fazendo tradução de sinais lá, que depois descobriram que ele era esquizofrênico, que não fazia sinal, os sinais dele não faziam sentido nenhum. Ele, na verdade, era maluco, cara. E que a Associação dos Surdos da África do Sul já tinha avisado. E mesmo assim... E a CIA... A CIA tá deixando pessoas loucas chegarem perto dos presidentes, cara. Sim. Assim, eu acho comum isso aqui no Brasil. Tem um cara que entrou de ônibus no Congresso uma vez, vocês não lembram? Pesquisem. Ele entrou de ônibus lá. Acho que era o governo Sarney. Ou Collor. Essa música é linda, cara. Não é do governo Collor. Eu não me lembro quem é. Mas a pronúncia em inglês, desse inglês, é muito boa, cara. É verdade. São um dos poucos ingleses que tem uma pronúncia em inglês perfeita. Não sei, apesar de eu não estar entendendo nada, eu julgo que sim. Inclusive, esses dias eu vi que Bruno Feto tá divulgando... Para de chamar Bruno de Bruno Feto. Qual é o nome dele? Não, o nome dele é Bruno Azevedo. Ok. Quem conhece. Ele tá fazendo uma pesquisa sobre os melôs históricos do reggae aqui. Grande Bruno. Valeu. Teu chefe lá de gravadora, né? Meu amigo. Outro dia ele se encontrou lá no Bar do Léo, que é o pior bar do mundo. O Bar do Léo devia mudar o nome pra Bar da UFMA, né? Porque... Isso é assim, o bar do... Que os alunos vão pro Bambu e os professores vão pro Bar do Léo.
A cerveja quente, Horrível. o atendimento é péssimo. Ele atende quem ele quer. O cara vende uma tripa, sei lá, por R$30 e acha assim, ó, não, eu sou do bar do Léo. Aí tem uma máquina de escrever lá. Uhum. Tem um diabo que tá ligando naquela merda, tem lá uma bomba da Segunda Cara, Guerra que não explodiu. Pateta de Aquilo é merda. um risco. Nós somos as únicas pessoas que falamos a verdade Exatamente. aqui sobre o Maranhão, né? E algumas vezes Você parece quer falar mentira. alguma mentira, não, né? Não, eu só não minto, eu não consigo. Tu não consegue? Não consigo. Pô, tenta aí, pô. Eu vou fazer um esforço mental aqui. Tá bom, eu vou ficar esperando. Acho que a legitimidade do presidente Temer passa muito pela maneira como ele se porta com as mesóclises e essa coisa. E é isso mesmo, acho que a gente precisava Acho de um que o cara Temer- que falasse coisa com coisa. Tá? Sim. A gente, no final das contas, os discursos de Dilma eram discursos... Eu acho que a prova de que o governo Temer é um governo honesto é que ele não compra unhex, sabe? Aqueles cortador de unha. Sim. Ele Ele tem as unhas compridas? Imagina ele chega de um dia assim... Se um cara desse não... Tá certo. Eu preciso falar contigo, cara. Eu te dou a propina agora. Aí ele fala Mas nós estamos com o senhor, presidente. Continue assim. Continue Me fazendo dizer a que você merda. está tentando que você vender tá aí a base fazendo. de Alcântara para os americanos. Isso. Vê se você consegue vender Ju do Vinhais ou São Luís inteira. Eu duvido se tu consegue vender o Vinhais. É. Eu duvido. Se conseguir, vai ficar legal, porque a gente vai virar tipo um Porto Rico. Assim, Aí a gente vai ficar vaiando as pessoas lá do Maranhão. Vocês não são americanos. É verdade. Mas negocia direito. Olha lá, hein? Tem que ser vender. Usa essas unhas pra alguma Tem coisa. que ser vender de porteira fechada, mobiliado com a gente junto. Assim. Exato. Não vai- Depois é um americano despejar. A gente quer participar dessas negócios. Nós compramos essa ilha e agora vocês vão embora. Eu acho que Temer, cara, um cara que tem o nome de Temer, porra, e as pessoas não aceitarem suas posições. Uma temeridade. Porra, eu morreria de medo, cara. Temer. O primeiro presidente vampiro. Nosferums presidentum. Pra dizer que a gente não sabe falar latim. Exatamente. Latim eclesiástico, inclusive. Sim, me deixa em paz. Acho que ele vai. Brasova, qual é? Oi? Você tá buscando o quê? Água tem aqui. Bom, enquanto isso estamos ouvindo aqui mais um arranjo. E é Lincoln Olivetti isso aí. Lincoln Olivetti, ele era uma espécie de. Como era o nome daquele baixista dos Mutantes, cara? Liminha. Ele era uma espécie de Liminha dos anos 70, que produzia tudo. E também fazia máquinas de escrever muito boas na época. E aqui você pode ver que quando o pessoal descobriu os teclados aqui para fazer os metais, eles demitiram todos os trompetistas do Brasil. Sim. Vocês podem ver pela cor que é café ainda. No mais, ó, João Anderson está dizendo, pede para vender o Turu e o Sampaio junto. Pois João Anderson, inclusive esses dias eu vi um meme aí, o pessoal reclamando por que o Sampaio não consegue subir. Eu acho isso muito curioso, até porque... Sampaio não sobe, pô. Mas se tratando de um hidroavião, ele não subia... será que ele se tornou apenas um barco com asas? É um caso a se pensar. Ou não. Ou não. Tá? Acho que falando do seu oponente, o Moto, né, que é o único clube formado por um clube de Hells Angels na história do mundo. Essa é boa. Porque não existem... Hells Angels são os americanos, lá eles não gostam de futebol. Não. Aqui fizeram um clube, o Moto Clube, e fizeram um clube de futebol. E parece que teve uma festa aí de lançamento dos novos uniformes do Moto, lá no fanzine, eu acho até... Eu vi uma foto do Natanael. Tu tocou uma vez num festival de motociclista, não foi? Toquei quando eu era integrante da Galo Azul. Da Galo Azul. Teve até um sujeito lá. Alô, Patrick, uma das figuras mais fáceis. Denis, galera toda aí.
Juan. Eles é um amor. Eu lembro que teve um momento que, assim, foi lá na Praça Maria Aragão, que é se vocês não conhecem a Maria Aragão, vocês podem assistir aqueles filmes onde Hitler falava com a multidão, naquela praça enorme lá, com aquele púlpito, onde ele ficava, onde ele ficava o tempo todo puto com as pessoas. Não sei o que, não sei o que. Ele ficava pulpitando. Falava e parava assim, ficava assim. Aí batia na mesa. Pois é, era lá na Maria Aragão. E eu lembro que teve um momento do show que um cara, não era a gente estava também, mas um cara chutou uma garrafa de vidro do chão e o chute pegou um efeito, parecia nalinho, cara. A garrafa saiu voando. Reverber, né? Pegou na canela de um baixista de uma banda anterior à nossa. Eu não sabia se eu aplaudia o cara ou se eu chamava a polícia. Assim. Ele passou a tocar melhor depois dessa? Não. Não. Nem pior, assim. Era um baixista decente. Um baixista honrado, né? Uma pessoa de bem. Né? Exato. O João Anderson falando aqui conosco. Belo contrário. Os Estados Unidos tá com um público de média 35 mil por jogo, superando a Itália e o Brasil. E muitos dizem, tá falando de futebol nos Estados Unidos. Okay. Cara. Mas quem são essas pessoas que vão ver esse jogo lá? Se não é aquela colônia de brasileiros de Miami. É tipo show de brasileiro em Miami, sabe? E outra coisa, só vai brasileiro. Se for jogo na Califórnia, no Texas, aquilo pra mim é o México. Eu quero ver eles fazendo, eu quero ver o futebol pegando no Alasca, em Nova York, só Pelé que conseguiu. Mas ele também tinha um time chamado Cosmo, né? Que tocava praticamente para a galáxia inteira. Depois eles passaram a vender relógio. Exato. Os relógios Cosmos. Por falar nisso, eu tô procurando comprar um rádio relógio, cara, pra usar como despertador, porque eu descobri que o despertador do celular eu não consigo mais aqueles rádio relógio ainda vende aqueles digital, assim, que tocava mesmo, valendo? Não sei, eu tô procurando. Vocês sabem disso? Se alguém souber, por favor, avise para eu consigo acordar sem. Aquilo era a mesma coisa que motorrádio, não? Eu não sei. Mas eu sei que despertava, sabe? Despertava mesmo. Até porque você podia escolher despertar com música ou com barulho. E ele era o tempo todinho com aquele. Ele não parava. 14 horas. Aí você podia. Tu já ficava tenso. Sim, exato. Você podia relacionar a hora do rádio relógio junto com o começo de um programa de rádio, tipo o Robson Júnior, de manhã. Sim. Aí você já acordava com ele falando, muito bom dia. É um grande radialista. Aí você acordava. Mestre. O maior radialista do radialista do Maranhão. E que você acordava com a sensação de que o cara tinha entrado no quarto e falou, e aí, rapaz, vamos. E aí, rapaz, entrou na tua casa. O circulador está chegando aí, tu tá vacilando. Eu sinto te informar, mas entrar na tua casa. Aqui mais uma, João Anderson, do futebol dos Estados Unidos. Pois é, tem sim, nos 4 cantos dos Estados Unidos. Até David Beckham tá fundando um time com o nome dele. Pô, mas aí não tá parecendo aquela coisa que era o futebol no Japão, nos anos 90, quando os caras se aposentavam, faziam festa sim. de aposentadoria, aí iam jogar lá. Zico primeiro se aposentou no futebol. Eu acho que a gente deveria deixar aí foi fundar, porque ele é uma entidade, assim, um monstro. Mas não era sério. Mas ele levou aquele cara que ficou careca depois, como era o nome dele? Alcindo, que lá virou um super-herói de desenho animado, tá? E Homem-Peixe. E tinha Alcindo, um Homem-Peixe. Te lembra de Lineker? Claro. Lineker, grande atacante inglês. Sim, foi lá, jogou com a cabeça branquinha. Sim, e matando a pau. Porque lá, até nós dois porque na época, os japoneses, que na época eles eram amadores, agora eles estão... Não, eles estão correndo pra caramba. Então agora acabou a farra, né? Eu acho que pra nós dois não dá mais. A gente anda correndo muito. Inclusive, pra a garotada aí que não sabe, Lineker, que é o nome desse cantor agora, que tá muito famoso. E que foi também o baixista depois da banda Nuclear Assault, né? Esse mesmo Lineker? Não, é sacanagem minha. Não, mas o nome dele, provavelmente o pai dele gostava muito de futebol, que ele pegou Dan Lineker, o nome desse baixista do Nuclear Assault. O nome desse atacante. Gary Lineker, ou Dan Lineker, talvez ele gostasse. Gary Lineker. Talvez ele gostasse de punk. A gente sabe o que faz. Estou recebendo uma ligação que eu não vou poder receber agora. Atende, pô. Atende no ar. Vamos ver se funciona aqui. Voltamos, pronto, já atendi o telefone e voltei. Voltemos. Opa, Luiz Furtado, tá com vontade de fumar, minha filha? Não fume. Fume, minha filha. Isso aqui não faz mal, isso é só besteira, isso aí. Nós estamos fumando por contrato.
com patrocinador. Você não lembra que toda corrida de Fórmula 1 o cara terminava e acendia um cigarro? Os maratonistas, que eram patrocinados pelo Hollywood, terminava a São Silvestre e acendia um cigarro. Olha só minha tosse, isso vai lhe fazer um bem enorme. Demais. Aqui, o João Anderson pediu pra gente mandar um abraço para o Federaldo Menezes e Bernardo, irmão de Pepe. Irmão de Pepe? Pepe Gomes? Pepe Júnior? Pepe Júnior? Bom, abraço, grande abraço. De qualquer forma, um grande abraço. E continue fumando, isso não causa tosse, não faz mal à pele, os pulmões ficam vê, por exemplo, o time do Flamengo, todo fuma. Todo fuma, você tá vê quase a colocação que ele tá. Tá quase chegando na Libertadores. É ao contrário. Tamo lascado, Luiz? Não sei não. Não sei. A gente não tá lascado não, velho. A gente tá bem pra caramba, velho. Estou em processos, Eu tô lascado, agora tu não pode botar Pablo na mesma panela, né? Aliás, troca o disco aí, saiu o disco. Ah, né? saiu. Vamos botar outro disco. Botar outro disco, né? E tu pegou o disco? Não, né? tu que tiraste aí. Não, pô, o disco voou, cara. O disco voa? Não, é por causa do vento. O disco, caramba, um disco voador. Talvez tenha sido o vento, talvez tenha sido um caso de poltergeist. O preço do disco acabou de cair um pouco, mas ainda está à venda. Qual é o lado que tá aqui? Pai Herói Internacional. Bota o outro que é o nacional agora. Esse aqui deve ser o nacional. Nacional. Eu acho. Vamos ouvir agora nas nossas pesquisas de novelas antigas, né? Propaganda do Hollywood com o cara subindo o Everest na unha. É isso aí mesmo, Raul, tinha isso. Eu sentia muita falta na época de uma propaganda daquele cara, Amir Klink, indo até a Antártida, como ele sempre ia sozinho de barco, na época que isso era uma aventura. Ele era uma mulher dele, na verdade. Não sei. Era uma mulher. Ele aparecia. Era uma mulher, mas não sei se era a mulher dele. E ele chega lá e fazer uma propaganda do Drures, sabe? De pegar um gelo num iceberg e botar, agora sim, um Drures. Drures, pra quem não sabe, era um whisky escocês fabricado em São Paulo. Lá, Pacaritinga, ou o nome de qualquer cidade com esses nomes que tem que termina com Inga. Caxaringa. Chapuringa, Cafuringa. Cafuringa, não era uma cidade que foi até pra seleção? Que foi uma cidade fundada pela lateral direita, né? Exatamente. Até hoje não tem ninguém de esquerda lá. Jiraya, baixista de PP. Ah, pode crer. Grande abraço aí pra você, Jiraya. Jiraya. Já conhecemos aí o PP Júnior lá das suas andanças musicais, sujeito que tá militando na música aí desde os anos 80. Sim, sim. Grande produtor de jingles. Essa também. música é linda que vai tocar agora. Aí, Jiraya, pra ti, velho. Jiraya também, depois que voltou do Japão. Sempre ativo com a sua bateria de 9 volts. Essa música aí marcou profundamente algumas gerações aqui em São Luís, inclusive. Tem gente que é grilado com isso, acho que é música de viado. Inclusive, essa mulher, Gloria Gaynor, ela e W. Ela morreu agora, recentemente, né? Ela e W foram as uns únicas 10 anos pessoas atrás, que... recentemente. Shows internacionais em São Luís, antes da internet. Foi. Ela fez show aqui em São Luís, acho que não sei se foi no Lítero. Ela tocou, foi no... pra tu ver que foi um show recente, né? Ela tocou no Lítero, né? E depois ela fez uma turnê onde ela tocou no Jaguarema. Exato. Onde o jovem cafeteira fazia arruaças. Uma viagem muito longa até o... Pessoal lá atendendo, e o jovem cafeteira dançando. João Castelo na pista de dança com Dona Gardinha. E o cafeteiro nunca tomou essas coisas. Jamais. Seríssimo. Mesmo quando ele aparecia no Jornal Pequeno. Com aqueles olhinhos assim. É isso aí. Nosso herói, Cafifa. Cafifa. A gente quer defender, inclusive, os políticos das antigas, que é Jackson Lago, Cafeteira, que fizeram Gardênia, fizeram os melhores jingles. Sim, porque a gente Jackson, não tá a favor desse negócio de política, não sei o quê. Jackson Lago, é quem produz o melhor jingle, porra. Sim, claro. O julgamento é todo musical. Antigamente até os eleitores todos ficavam enfileirados em cadeiras e viravam quando o candidato cantava o próprio jingle. Ele sabia o jingle dele. Ah, o cafeteiro já assim. Cafeteira! Tem a fibra de um lutador.
cafeteira, o povo unido, você é governador. E ele fazia vocês agora, que é a agora, parte que ele não sabia. Exatamente. Aí os Dá julgadores uma de Tim Maia e tal, sei lá, vocês. Tim Maia era o cara da mesa. Era quem faltava o som pra ele, né? Tá aqui Raul falando mais uma vez. Hoje em dia ninguém assiste show. Todo mundo fica olhando pra tela do telefone. Só pra apreciadores de música mesmo, é verdade. Eu me recuso a filmar um show. Raul, beijo, cara. Dos outros, cara. Saudade de ti, velho. Às vezes eu faço esforço pra filmar o meu próprio show. Sabe? Selfie e tal. Eu tenho dificuldade de ir no meu próprio show. Às vezes os horários costumam não combinar e tal. Muito complicado, muito complicado. Outro dia eu ouvi uma artista, ou uma suposta artista, dizendo assim que ela não tinha condições, ela passava o dia inteiro esperando o show dela. Quando chegava na hora do show dela, ela não tinha vontade de ir. Eu falei, pô, isso acontece direto com nós, mano. E olha que a gente toca bem mais do que isso ela. É conhecido na psiquiatria como o mal de Tim Maia. Que é o cara que costuma faltar nos próprios shows. Pô, a gente não quer ir nem no nosso show, a gente vai no dos outros, pô. Começou a ter uma Aí época... o cara me manda um recado, devagar, vai no meu show de lançamento, de não sei o que. Pô, eu não vou nem no meu, eu vou no teu, desgraça. No final, os pessoal de televisão que chamava Tim Maia, eles começaram a gravar o ensaio. Porque eles sabiam que ele não ia na hora. Era. Aí soltava o ensaio. Teve aquela célebre, os mais jovens não sabem, mas existe um programa chamado Chico e Caetano. Que era na Globo. Não, a coisa já foi pior do que a Anitta, né? Mas logo eles que são tão contra a Globo. Não, eles são a favor de dinheiro, eles não são contra nada, na verdade. Mas para o povo, né? Eles pegam o povo acredita, distribuem, né? O povo acredita no que quer, né? É isso. Caetano, por exemplo, um cara como Chico Buarque, mora na França. Pô, o cara mora na França e fica falando, não, a brasilidade, não é? Porque nós brasileiros. Mas miserável que mora na França, seu viado. Vocês que não Quando eu falo viado, não é viado nesse sentido. Não, é mais o quadrúpede. Ruminante. Exatamente, eu poderia estar falando de, sei lá. Porque a gente é velho e não sabe ainda essas. Poderia falar porco. A gente vacila, mas desculpa, a gente não tem intenção nenhuma de ofender. É porco, eu vou falar porco. Mas vocês que não vão sempre na França, não sacam o seguinte, por que esse pessoal não perde o sotaque? Pablo vai na França. Eu vou direto. Lá tá cheio de brasileiro, cara. Então você não precisa mais aprender francês, inglês, nada. Você chega nos lugares, vai falando. Tem sempre um brasileiro trabalhando lá como vendedor, como pessoas que ficam vendendo o seu próprio corpo nas esquinas e tal. Mas eles são espertos e não caem na rede dos traficantes de pessoas. Muito cuidado com isso. Quando vocês forem para a Europa, não usem esse serviço, porque muitas vezes são pessoas que estão sequestradas. Isso que o Pablo está falando, uma coisa muito séria. Sério, tá? Pablo, é esse tipo de guitarra que eu tô te falando, que é a guitarra aqui, ó. Que é quase um teclado, ó. É aí que tu tem que, entendeu? Aprender comigo. Tocar guitarra assim. A gente se ama, a gente se sacaneia, mas a gente se ama. Faz parte do processo. A novela só tinha música em inglês, né? E as pessoas falam não, mal, o lado português da novela arranhou todo. O lado português também é em inglês, tá? Acontece muito isso. Mas as músicas são lindas. Sim. Aliás, em falar em música, como é que está o esquenta aí pro Festival BR-135? Eu não sei, cara, eu ando meio fora. A última vez que encontrei, eu queria até mandar um beijo pro meu amigo Ale e Luciana, que são pessoas maravilhosas que trabalham pela música. Casal 20 aí que tá organizando esse festival, tá cada vez maior todo ano. E pô, estão chamando Pinduca agora, que eu sou grande, tu sabe disso, né? Eu sou um grande fã de Pinduca. Então, parabéns para vocês e continuem não nos chamando. Não, a gente já tocou lá. Ó, a gente já tocou no festival. Não, ele tá de sacanagem, pô, ele sabe. Mas é um cara inteligente, pô. Mas a gente podia tocar todo ano. Não. Pega R$2.000 todo ano. O meu sonho é ficar sempre. Não, mas a gente sabe. A gente tá brincando aqui, mas é um festival que tem
line-up assim, de artistas muito interessantes. Eles sempre se preocupam com isso, traz uns artistas interessantes. Você não corre o risco. No maior festival da história da música no Maranhão. Você não corre o risco de chegar lá e ver Lepo-Lepo digital, essas coisas. Não, sempre são artistas que estão contribuindo. Pessoas sérias e comprometidas com a música de fato. Então, um grande beijo para a Lê, para a Luciana. Exato. Inclusive vai tocar o Black and Tal lá, que é um projeto do Ronaldo, muito bacana. Né? Lembrei agora do Ronaldo, grande guitarrista aqui, que legal. Aqui de São Luís. Tem o pessoal escrevendo umas coisas aí. Não, isso é Raul ainda, falando da história que as pessoas ficam filmando o festival. Porra, Raul, só tu que manda recado aí. Antigamente, Raul, as pessoas faziam isso, elas levavam isqueiros e ficavam acendendo isqueiro pra fazer o efeito, né? Daquela multidão, aí ficava aparecendo E agora fica esse negócio. Eu sempre achava aquilo estranhíssimo, porque parecia assim aquelas multidões nazistas com tochas, assim. Onde estão os ciganos? Vamos incendiar. E tal. Sei lá, mas era isso. E o celular talvez seja menos arriscado, né? De toda maneira, não deixe o seu Bluetooth ligado quando for nos shows. É bom não deixar, não deixar. Meu Bluetooth, inclusive, está sempre desligado. Bluetooth, pra mim, na verdade, é uma flutulência, assim. Guardem isso, flutulência. Não, Ronaldo, ex-goleiro do Corinthians, guitarrista? Não, Jonas, é o Ronaldo, guitarrista da Botafogo Blues Band. Grande músico, bandolinista, Ronaldo, ex-goleiro do Corinthians, ele agora está fazendo, ele está circulando o mundo numa peça musical sobre a família Adams. É sério? Onde ele faz o papel do tio Festa. Eu não lembro o nome em português, aquele cara careca. Inclusive ele não é careca, aquilo é para o papel. Ele nem é careca. Nem é careca. Tá? Cara, tu falar nisso, tu é grilado com careca, assim... Se tiver alguém careca... Não tem nada contra careca. Dizem até que dos carecas... Bom, isso eu não vou falar essa frase. Que elas gostam dessa. Até 16, 18 anos eu era grilado com careca, assim... Eu tinha um medo de careca. Quando eu olhava um cara careca, eu saia correndo. Mas depois, é compreensível. Hoje em dia que não pode mais... Eu achava que o Silvio Santos usava peruca. E eu tinha muito medo da risada do Silvio Santos. Você foi chamado várias vezes pro show de calouros e não foi por causa disso. Sim, eu teria sido... Bongado. Medo de careca. Outro dia eu queria só esclarecer uma coisa. Eu botei um negócio lá, aqui, eu não gosto muito de artistas muito afinadinhos e tal. E teve um cara lá, que eu não sei se ele é artista, não sei nem quem diabo é. Mas com todo respeito e tal, ele levou muito a sério aquilo que Porque ele era muito afinado? Que ele falou que estudava muito, que ele fazia... Não é nesse sentido que eu tô falando. Eu tô falando de artistas que não têm alma. Dylan, outro dia, falou uma coisa seguinte, que daqui a pouco as pessoas vão começar a gravar disco por telefone. Sim. Mas Dylan não. Dylan é um cara assim, ele tem uma voz muito característica. Que eu tô falando, Mas é um cara que ele teve a petulância de gravar um disco com standards gravados por Frank Sinatra. Sim. Imagina assim, o cara falando Stars spreading in the news, I'm living today, New York. Aí chega Dylan, Stars spreading in the news, I'm living today, New York. I'm gonna say about it, yeah. Ou então, My Way, cara. I did it all my way. E Dylan, I did it all my way, yeah. Cara, aí assim, deixa o pessoal que tem vozeirão. Mas ele pode. Não, o Dylan pode. Inclusive esse cara te respondeu até cantando assim, mas você está enganado. A opinião sobre os desafinados também conta. Aí a gente conta com a defesa, inclusive, do cara que está interditado pela família, né? João Gilberto. Eu não li, eu só li a chamada. Cara, me conta essa história. Ele já defendia os desafinados. Eu não entendi também. Vocês sabem dessa história? Se parece que a Bebel Gilberto interditou. Interditou, parece que ele tá meio gagá. Olha, gente, inclusive eu queria falar em gagá, morreu um dos grandes heróis meus da guitarra. Durante uma semana morreu 2, né? Um foi Carl Franz Hummel, sim, que me ensinou a tocar errado. Que era o guitarrista dos Dead Kennedys? Não, que era guitarrista do Camisa de Vênus. Ele morreu aos 58 anos de câncer no fígado. E agora morreu
Malcolm Young, né, cara? Eu passei minha vida inteira com pôster. Minha vida inteira não, mas até os 19, que eu saí de casa com 19 anos de idade, 18. Tinha um pôster enorme, cara, com a imagem dele. Então, Malcolm Young, I love you. E ele, Malcolm Young, morreu, assim, teve uma morte tranquila, segundo as notícias falaram, mas que já estava sofrendo de demência. Ele sofria de demência, né? Não sei exatamente o que isso quer dizer, porque demência é muito relativa. Assim. O que os médicos falavam era o seguinte, se é que você é fã do AC/DC, vamos tentar passar essa informação. O que acontece é o seguinte, eles associaram duas coisas. Primeiro, um nível muito grande de deslocamento, eles tocavam de segunda a segunda. Estresse, né? Estresse, né? E uma quantidade excessiva de álcool durante muitos anos. É verdade. Então, isso... O uísque, ele era... afeta, né, gente? Vocês têm que ver que afeta, né? A longo prazo. Não bebam, isso aí, cara. A curto prazo já afeta. Né? Eu particularmente não bebo, então você... Eu evito. E ele, acho que é um cara achei até interessante que no final da vida, porque o Malcolm Young, ele não era muito visado, as pessoas prestavam muita atenção no irmão dele. E no falecido Bon Scott, no começo, que pra mim é a voz do AC/DC. Quem era a banda, na verdade, era ele. Bon Scott, exato. Não, quem era a banda era o Malcolm. E o Malcolm era o segurava a parada. Do negócio, exatamente. Eu tô aqui com meu amigo Pablo Abib, nós estamos se divertindo pra porra. Inclusive o AC/DC foi perdendo, né? Até parece que a vida vale a pena, né? Vamos fazer um rápido parênteses do necrológio do AC/DC, né? Bon Scott, que era a voz original, aconselho vocês que conhecem AC/DC só agora, aí com o Dedé Santana e com Axl Rose, procurem as versões originais, os vídeos antigos lá com o Bon Scott. Bon Scott, ele era um cara 1001, né? Ele não tinha os dentes da frente. Parecia um artista punk até na época. Ele era meio punk, ele andava sem camisa e ele faleceu numa circunstância que ele consertou os dentes. Foi. E aí foi beber muito, como sempre, só deixaram ele dormindo. Pra comemorar a dentadura. Deixaram ele dormindo no carro e ele vomitou e o vômito e se afogou no próprio vômito, porque já que ele tinha os dentes antigamente deixavam passar. Morreu, né? Depois eu vou contar uma outra história. Dedé Santana, que era o vocalista que substituiu ele, agora foi demitido da banda ano passado, porque segundo a banda ele estava ficando surdo. Acho que Dedé substituiu muito bem, inclusive. Acho que Dedé Santana sempre fez um trabalho muito... Pra mim sempre foi um imitador de Bon Scott, mas achei uma sacanagem ele ter sido demitido daquela maneira. Acho que o Didi não soube, mas eu acho que o AC/DC soube acolhê-lo de maneira honrosa. Sim. Axl Rose não sabe no que ele está se metendo. Né? E agora o Malcolm, né, que faleceu. Olha que canção linda, cara. Tá aqui o João Anderson falando, eu queria falar. Não bebe o que tem no seu mercado Mateus, é água tônica. É isso aí mesmo. Isso é tudo mentira, eu não bebo, na verdade. Isso é Guaraná Jesus que eu tô tomando, seus bandos. O Zé Juiz. Meu rosto não tá inchado. Aparentemente, todo esse pessoal que tentou beber junto com o Keith Richards não tá conseguindo sobreviver muito tempo. Só o Keith que segue, né? Eu lembro que o Keith contava uma história que John Lennon queria muito beber com ele, mas que ele parou de convidar porque toda vez ele tinha que carregar John Lennon pro carro. Era verdade. E tava começando a irritar, atrapalhar as farras da galera que Keith é outro nível, né? Eu acho que Keith é aquele tipo de cara que é um bom bebedor. Sim. Ele sabe. Eu acho inclusive que ele bebe menos do que as pessoas acham, sabe? Eu acho que ele põe mais água na vodka do que as pessoas imaginam. Fica vendo os outros capotarem por aí. Marivane, pra quem não sabe, é minha namorada. Ela me perguntou, Maga, por que tu não sente ressaca? Porque eu boto mais água na coisa, entendeu? Eu não sou otário. Eu quero viver muito, meu bem. Mas tome muito cuidado com álcool, porque... Não, álcool é uma bebida, uma droga extremamente perigosa. Acontece às vezes que você começa a beber demais e é como se fosse uma coisa de você ter um monte de energia para jogar fora, né? Para fazer coisas, você em vez de fazer as coisas, você fica bebendo, comemorando coisas que você não fez. Então, se você quer beber sua cervejinha,
Faça conclua Primeiro seus planos. faça, depois Exato. você comemora. Conclua seus planos. Leve adiante seus sonhos. É isso que a gente está falando. Aí, quando derem certas Faça coisas, seus cursos, vá fazer curso técnico, Isso. vá trabalhar, vá fazer... mas beba com moderação. Inclusive, nós somos moderadores já de bebida, de farra já, do Instituto Universal Brasileiro, a gente pode comparecer e ficar dizendo, ó, tá na hora de parar. Exato. Bebe A gente menos. sabe o que está fazendo. Exato. Ó, Agora, quem não sabe, tem que sair fora, sabe? Quem não sabe, tem que sair fora. e aquilo ali, todo mundo que bebe acha que tá num glamour, não tá, cara. Não tá. Bêbado é Bebida ridículo. não é coisa pra menino, é coisa séria, pô. É uma droga muito Começa a achar que perigosa. as mulheres estão dando mole pra ele. Não estão. tá. As mulheres não estão dando mole pra ti. Essa música. É otário. Aqui, João Anderson perguntando, mudando de assunto, né, João? Essa música é linda, de que novela ela foi trilha? Pai Herói, irmão. Pai Herói. Foi um disco lançado em 1979 para 80. 79. Alguém lembra quem era esse pai herói? Era, o papel principal era do Fábio Júnior. Pois é, pai herói que acabou nos entregando Fiuk. A vida tem essas coisas, né? Também tem que Léo Pires, mas. Porra. Pô, tu recebe Cléo Pires e ainda quer reclamar? É que eles andam juntos, né? Não quer reclamar. Valeu, Cléo. Depois a gente se fala. Beijo, I love you. Qual é a próxima? Não faço a menor ideia. Exatamente. Bom, mas é isso, né? Acho que terminou o assunto. Vamos fazer o 2 agora. Agora nós vamos José fazer... Wilker era o pai herói. Você tá na internet aí, João Anderson? Quem já tá falando? João Anderson MC. 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 MC é aquele cara que fica botando... Eu acho, né? Ou pode ser Moreira Carvalho. Magalhães Clístenes. A gente vai fazer o 2 agora, só pra encher o saco. Daqui a pouco a gente se vê. Rapidinho. Valeu.